a Deus. Nós vamos orar. Eu quero que você realmente creia, aplique a sua fé. Lembre que Jesus nos falou sobre o princípio da concordância. Amém? Todo dia alguém falou, pastor, e se não for a vontade de Deus? Falei, eu oro sempre como se fosse. Se não for, Ele tem, tudo nas suas mãos para tomar decisão. Mas, genericamente, olhando para a palavra de Deus, é de se esperar que a intervenção aconteça. Então, eu prefiro não presumir. Outro dia alguém falou, mas a gente pode orar, pode acontecer, pode não. Eu falei, pois é, mas os dois são possíveis. Então, vamos ficar com a possibilidade de que vai. Amém? Então, eu quero que você levante sua voz, eu quero que você creia, quero que você faça a sua oração. Pai, nós realmente nos unimos em fé nessa hora, clamando misericórdia. Ó Deus, nós clamamos intervenção. Ó Deus, tudo aquilo que a medicina tem a oferecer tem sido disponibilizado e nós somos gratos por esses recursos, mas os nossos olhos estão em Ti, Senhor. Muito além do que aquilo que, ó Deus, a tecnologia pode oferecer no sentido de auxílio, nós clamamos por intervenção do alto, nós clamamos que o Senhor vá além, ó Deus, daquilo que é a capacidade humana, a capacidade tecnológica, a probabilidade estatística. Nós suplicamos, ó Deus, uma intervenção do alto, nós suplicamos o Teu socorro, nós oramos, Pai, que de fato o Biel possa recuperar a sua saúde, que ele possa ser plenamente restaurado, curado, em nome de Jesus e para a glória de Deus, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. A gente começou ontem à noite o panorama dos dons do Espírito Santo. Caso você tenha chegado agora, hoje pela manhã nós começamos a entrar de uma forma específica no ensino dos dons de revelação e entramos no finalzinho da manhã nos dons de poder. Então nós vamos seguir falando dos dons de poder e depois vamos falar dos dons vocais ou dos dons da palavra. Mas antes, se alguém ficou sem apostila, não pegou antes, a gente pode te entregar agora. Tem alguém sem apostila, precisando da apostila? Só levante a mão, a gente vai levar até você. Bom, já que é o último período, eu sei que alguns casais pegaram uma só para dar uma economia, Mas se você, me parece que ainda tem um tanto para atender, se tem? Então, enquanto durar o estoque, aqueles que quiserem uma apostila, não, pastor, eu quero ter a minha anotação, não só aqui da minha esposa ou do meu marido, dá um sinal, enquanto tiver a apostila, a gente entrega para vocês. Ok, enquanto eles estão entregando, eu queria rapidinho falar dos últimos materiais que nós temos à disposição ali e que eu ainda não anunciei. Nós temos ali esse livro chamado A Outra Face dos Milagres. Apesar de, como eu compartilhei, ter começado o ministério focado principalmente em orar e ministrar nessa área de cura, de milagres, e pela graça de Deus ter visto muita intervenção sobrenatural, com o tempo, Deus começou a falar muito forte ao meu coração a respeito desses princípios. O título, A Outra Face dos Milagres, sugere, na verdade, o lado não ensinado ou não pregado sobre o mover milagroso de Deus. E o foco do livro, na verdade, apesar da temática ser milagres, ele fala sobre buscar a Deus por causa daquilo que Ele é e não apenas por causa daquilo que Ele faz. Eu gosto de dizer o seguinte, quem busca a Deus pelo que Ele é, inevitavelmente terá também o que Ele faz. Mas quem busca a Deus só pelo que Ele faz, vai acabar perdendo o que Ele é. Eu escrevi esse livro inicialmente pensando que ele poderia servir aos pastores e líderes como uma forma de direcionarmos melhor a motivação de busca das pessoas para com Deus. Mas ao longo do caminho eu percebi que isso era necessário não só para os líderes, mas para todo cristão. É um material mais curto, um livro nosso menor, mais objetivo, mas eu acredito que é uma mensagem assim importantíssima. Não é uma mensagem apenas de ensino e instrução, eu creio que ela é parte de uma advertência profética, ela propõe um alinhamento nos nossos corações, e eu quero te encorajar. O livro vai estar sendo vendido ali por R$10, se a coisa estiver difícil, nós vamos parcelar em 5 de 2 no cartão para você. Lembrando aquilo que falamos, a intenção não é fazer comércio, todo
o dinheiro da venda do material nós estamos revertendo nesses projetos de ensino. Eu mencionei antes um dos livros do pessoal lá do IHOP, queria falar de outro aqui, que é o Dia e Noite Sem Cessar. Como entender e se envolver no movimento de oração e adoração contínua. Esse livro explica muito o que os nossos irmãos lá estão fazendo. Ainda do pessoal lá ligado ao IHOP, a gente traduziu e publicou esse livro, DNA do Nazireu. Né? É um livro do Lou Engle. Lou Engle é o fundador do DECOL. DECOL é um movimento de oração e intercessão que mobilizou, eu acho que foi em 2004 ou 2005, não me lembro, mobilizou mais de 500 mil de jovens para passar um dia de jejum e oração e clamor diante da Casa Branca. E desde então, o DECOL tem ganhado força aí ao redor do mundo e mesmo aqui no Brasil. Nesse livro, o Lou Engle fala sobre consagração, né? O que ele chama do DNA do Nazireu são essas características, a essência da revelação de consagração. Eu poderia recomendar isso só aos líderes, mas eu creio que seria um pecado, né, dizer que isso tem que parar no nível da liderança. Esse livro incendiou o coração dos meus 2 filhos adolescentes. Né? Você, pai, especialmente dos filhos já estão na fase de pré-adolescência, adolescência, é importante que você incendeie o coração deles com uma mensagem de compromisso, com uma mensagem de santidade, e esse livro, nesse sentido, é uma bomba, é muito bom, é algo tremendo. Nós temos ali o livro Compreendendo o Caráter de Deus, do Jânio César. Apesar da temática parecer que está falando de Deus apenas, né, no sentido da teologia, o livro ele retrata aqui a essência de cristologia, o como Jesus é aquele que revela o caráter de Deus, a expressa imagem do seu ser. Na nossa escola bíblica, a gente adotou esse livro como uma leitura complementar na matéria de cristologia. E eu acho que eu falei na primeira noite desse livro, Marcados pelo Espírito, em busca de uma vida tomada pelo Espírito de Deus, é de um dos pastores da nossa equipe. A gente tem ali alguns materiais, tem um livro que abençoou demais minha casa, minha família, eu e minha esposa, a gente passou a divulgar, é um livro da Storm, uma história de perdão e cura, é um testemunho tremendo de restauração. E a gente tem ali um CD e DVD do Ministério Filhos do Homem, Somos Teus Filhos, né? É um dos primeiros, dos clássicos lá atrás, e ele tem um combo ali, tanto de CD como DVD, e você leva os dois ali também por um preço bem acessível, e esse material foi todo, juntamente com os livros, ofertado para esses projetos. Vira para o irmão ao seu lado, faz de novo aquela cara profética de crente, fala para ele, eu profetizo, você vai me dar um livro desse de presente. Você pode usar até o jargão pentecostal, deixa Deus te usar, vaso. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos retomar. Nós estamos na apostila agora, na página... Começamos na página 4 pela manhã e agora nós vamos para a página 5. Eu sei que ela não está numerada, mas dá para você contar. A gente falou dos dons de poder, começamos falando do dom da fé, nós vamos falar da operação de milagres agora e dos dons de cura, e depois terminar falando dos dons vocais. Ontem à noite começamos por aquela ênfase que o próprio Jesus dá aos apóstolos. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E ele sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo, além de ser essencial no processo, né, de salvação, do convencimento, do arrependimento, como Paulo diz a Tito, do lavar da regeneração, além de ser essencial no desenvolvimento da vida cristã, ele que nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Paulo, em 2 aos Coríntios 3, resume a nova aliança, chamando ela de o ministério do Espírito. Né? O papel que ele tem é impressionante, mas além da questão de vida cristã e transformação, nós precisamos reconhecer que o ministério não pode ser realizado somente na nossa capacidade humana. Irmão, eu acredito que tudo que você puder crescer em conhecimento e capacitação é útil, e eu não estou falando contra isso. Mas nós não podemos projetar um ministério baseado somente na habilidade e a capacidade humana. Eu acredito de todo o coração que o plano e o propósito de Deus é que eu e você possamos viver a manifestação do sobrenatural de Deus. Você pode dizer amém? Eu preguei numa igreja na Flórida ano passado, acho que foi passado, não, retrasado.
e preguei lá na igreja desse amigo, que era a igreja mais perto que eu conhecia do aeroporto de Miami, onde eu e minha família pegaríamos um voo de volta, depois de uns dias, né, de férias. A gente brinca, a gente diz que mesmo nossas férias é sempre um misto de férias com missões. Onde a gente estiver no mundo, né, mesmo que passeando, descansando, a gente procura conhecer as igrejas, procura servi-las. E eu lembro que era assim, o último domingo de uma série de muitos dias de ministração. Eu combinei com esse pastor, falei: amigão, é o seguinte, pelo horário do seu culto e o horário que você está me dizendo que vai passar a mensagem, eu tenho exatamente 35 minutos para falar. E quando eu terminar de falar, eu passo o microfone para você orar e fazer o apelo, e eu vou correr para o aeroporto, literalmente, porque senão eu vou perder o voo. Então, quando ele me introduziu, ele falou: gente, a gente queria muito aproveitar o Luciano, a passada dele, mas ele tem o limite do horário, a gente não tinha como mexer no horário do culto. Ele vai falar correndo, e quando ele sair, o próprio pastor falou: ninguém para nem para despedir, porque ele vai literalmente sair correndo. E quando terminei de pregar, eu falei: gente, agora é aquele momento chato, que eu passo o microfone para o pastor, ele assume, eu saio correndo, por favor, não me segure na porta. E eu literalmente desci, corri pelo corredor, a família já estava todo lá de fora, as malas no carro, alguém esperando para levar a gente. E quando eu vou sair pela porta, um senhor de idade, já cabelo branco, me agarra pelo braço e diz: eu preciso de um minuto contigo. Falei: por favor, não me deixe perder esse voo. Ele falou: não, é rápido. Ele olhou para mim e falou assim: eu sou um ateu. Quase que eu perguntei para ele: o que o senhor está fazendo aqui? Né? Ele falou: eu sou um ateu. Quando anunciaram você, na hora que você subiu à plataforma, dizendo que você ia anunciar a palavra de Deus, eu zombei, eu debochei de você no meu coração. Ele falou: cara, eu estou atordoado até agora, tentando entender o que é que aconteceu, porque a sensação que eu tenho é que você pegou minha cara, esfregou no chão, acabou comigo. Eu falei: ei, não fui nada, eu não tive nada a ver com isso, não fui eu quem fez isso. Essa turma vai conversar com você agora, porque eu tenho mesmo que sair correndo, e eles vão te explicar quem foi que fez você se sentir ridículo do jeito que você está sentindo. Ele se chama o Espírito Santo de Deus. Ele é maior e mais forte do que a sua razão. Ele está trazendo o convencimento no seu coração da necessidade de Deus. Ele me olhava e disse: só pode ser porque eu não acredito em nada disso. Mas aquele homem estava debaixo de um impacto, de uma intervenção de Deus impressionante. Irmãos, nós precisamos acreditar em resultados sobrenaturais, que vão além da nossa capacidade, além da nossa habilidade. Eu vou usar, irmão, tudo que tiver ao meu alcance para pregar o Evangelho, para fortalecer as pessoas. Então eu repito, não estou falando contra isso, mas eu e você precisamos acreditar que Deus quer nos levar além. Enquanto a gente está falando dos dons de revelação, quando fala dos dons vocais, parece que de alguma forma a igreja olha e diz, é como se a gente dissesse isso no íntimo: esses aí são mais fáceis. Mas quando a gente entra para falar dos dons de poder e dos milagres, é como se houvesse já uma certa resistência. Eu não sei se é um pouco da nossa incredulidade, eu não sei se é a falta de vivermos com mais intensidade no sobrenatural, mas muitas vezes a gente tem uma certa resistência. Como eu falei, no início do ministério eu gastava muito tempo, 4, às vezes 6 horas, trancado no meu quarto, orando, porque alguém me disse: você quer ver o sobrenatural, tem que orar no Espírito Santo. E, irmão, eu fiz a lição de casa, fiz do jeito que me instruíram. E eu comecei a perceber, naqueles momentos de oração, de jejum, que de fato as manifestações começaram a acontecer. E foi muito gostoso começar a ver o poder de Deus se manifestar. No início do meu ministério, ninguém me chamava pelo que eu tinha a dizer. Aliás, eu dou graças a Deus que 20 e tantos anos atrás, a gente não tinha tudo gravado e filmado como hoje. Eu dou graças a Deus que ninguém tem minhas mensagens que eu pregava no início, né? Porque eu olho para trás e vejo que já falei tanta bobagem, a gente precisou crescer tanto, amadurecer tanto, né? Que se fosse hoje, talvez daria um pouquinho mais de trabalho. Mas normalmente eles não me chamavam pelo que eu tinha a falar, mas por causa daquela expectativa. No final, vai orar com os enfermos, o poder de Deus vai se manifestar. E pela graça de Deus, querido, eu vi realmente muitas intervenções. A primeira igreja que eu pastoreei no interior do Paraná, ela nasceu debaixo do mover desse, de tanto milagre. O negócio foi para o jornal da cidade, foi impressionante o que Deus fez. Mas eu tinha uma dificuldade. Qual era a dificuldade? Não era quando orava por alguém e o milagre acontecia na frente de todo mundo. Essa parte era festa. A minha dificuldade é quando orava e não acontecia. Irmão, pensa num cara que ficava mal, era eu. Porque de alguma forma eu tinha um entendimento equivocado de que eu estaria debaixo da obrigação de resolver o problema de todo mundo. E eu e você não precisamos carregar esse tipo de opressão. Eu quero falar 2 coisas a respeito disso que talvez aliviem um pouco, e em especial para aqueles que já estão vivendo esse nível de manifestação e de intervenção de Deus.
né? A primeira delas foi entender que eu não precisava resolver o problema de todo mundo. Muitas vezes, eu quando terminava a reunião e começava a orar pelos enfermos, às vezes eu dava ali, por exemplo, meia dúzia de palavras de conhecimento. Deus está mostrando a pessoa com isso, isso e isso. Muitas delas eram muito específicas, dificilmente caberia para mais de uma pessoa. Deus está mostrando uma outra pessoa com um quadro assim, assim, isso vem durando há tanto tempo. E eu ia chamando essas pessoas, eles iam à frente, eu orava, eles eram curados, todo mundo via o que aconteceu. Mas tinha muito mais pessoas na igreja do que aquela meia dúzia, uma dúzia que foi ministrada. E às vezes eu pensava, Deus, não é educado da sua parte fazer isso com as pessoas. Eu dizia, minha mãe quando criança ensinou a gente, vai comer na frente dos amigos, tem que repartir com todo mundo. Se não for repartir, não come. Então assim, ou dividia com todo mundo, ou não usava. Eu dizia para Deus, não é educado da sua parte chamar meia dúzia, curar eles, deixar o resto pôr no dedo, né? Como quem só assistiu o que esses privilegiados receberam. E eu tinha uma crise com isso, eu ficava questionando, orando a respeito. Mas um dia eu estava lendo 1 Coríntios 14, eu quero que você olhe isso comigo, 1 Coríntios 14. A partir do versículo 23 até o 25. Paulo disse, pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Eu não sei quantos de vocês que entraram a primeira vez na igreja e viram os crentes falando em línguas e tiveram essa impressão que era um bando de louco. Eu tive e eu já era crente. Então, ele está dizendo, querido, que o incrédulo, ele precisa ser exposto a um ambiente adequado. Aí ele diz assim, ele não está dizendo que é um ambiente sem as manifestações do sobrenatural. Ele está dizendo que as manifestações, mesmo que do sobrenatural, tem que fazer algum sentido, mesmo para o não crente. Então, olha o que ele continua e diz agora, 24. Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. O que ele está dizendo? Se o ambiente não é apenas de línguas que ele não entende, mas de profecia, e os segredos do coração dele são revelados, a Bíblia diz, ele vai se prostrar com o rosto em terra, reconhecendo que de fato Deus está no meio de vós. Eu lembro de um amigo, um discípulo querido nosso, o dia que ele se converteu, entrou a primeira vez na nossa igreja, era um pastor de fora que estava ministrando. De fora, eu digo, era de fora mesmo, até do Brasil, não conhecia nada, não conhecia ninguém, não falava, né, a língua, nada disso, e de repente, esse colega nosso entrou a primeira vez na igreja, debaixo de muita insistência do convite de alguém. Esse camarada pega o microfone e diz, Deus mandou dar uma palavra para alguém. Ele diz, e eu quero falar com essa pessoa. Deu o nome e o sobrenome dele. E falou, eu vou descrever os seus últimos 5 anos de vida, para você não ter dúvida de que eu mencionar seu nome e sobrenome não é coincidência. E ele veio descrevendo os 5 últimos anos de vida desse cara. Irmão, esse cara, a primeira vez na igreja, ele levantou, foi à frente, as pernas dele tremiam que nem bambu, né? Chorou que nem criança, porque ele reconheceu que Deus estava no nosso meio. Foi o dia que ele se converteu. O propósito dos dons do Espírito, que ele não é apenas para edificar os crentes. Nós vamos descobrir que se mover nessa ferramenta dos dons, dentro de um padrão mesmo de evangelismo, é algo poderoso. E nós precisamos permitir que essa ideia mística que a gente tem, porque a igreja às vezes está naquela filosofia, para que simplificar se pode complicar? E quando o assunto é os dons, querido, a gente precisa desmistificar. A gente precisa entender que a coisa é mais simples. Então, eu tinha essa dificuldade. Bom, enquanto eu oro com alguém, ele foi curado, é ótimo. Mas orar e não acontecer, irmão, eu pensava assim, isso aí pega mal. O ponto negativo é maior do que o positivo de quando acontece. Ou às vezes ficava com Deus, por que então não é para todo mundo? E um dia, Deus me levou a entender esse versículo. E ele falou ao meu coração, o propósito dos dons não é resolver o problema de todo mundo. O propósito dos dons é demonstrar que Deus está de fato no meio de nós. Por favor, diga amém. Isso me tirou uma pressão enorme. Por quê? Eu não tinha a responsabilidade de orar com todos os enfermos e resolver o problema de todo mundo. O que a Bíblia diz? O justo viverá da sua fé.
Toda a nossa relação com Deus é baseada em fé. A salvação é pela fé. Experimentar cada manifestação da graça de Deus é pela fé. Romanos 5,2, a Bíblia diz, pela fé temos acesso a essa graça. A pessoa só entra na manifestação da graça de Deus pela fé. Tudo o que as pessoas devem experimentar de Deus é mediante a fé. Jesus nos ensinou a orar e falou sobre a importância de orar crendo. Então, nós percebemos que o padrão é que as pessoas se relacionem com Deus por fé. Agora, quando os dons entram em operação, a fé das pessoas, ela está sendo provocada por meio de uma demonstração de que Deus está de fato no nosso meio. Eu estava alguns anos atrás ministrando em Porto Seguro, na Bahia, e era o primeiro dia do seminário, eu estava falando sobre os dons do Espírito, e eu creio que eu estava falando sobre a palavra de conhecimento. Enquanto eu estava explicando, eu ia dar um exemplo de algo que aconteceu, o Espírito Santo me trouxe no meu espírito uma impressão de que ele queria fazer algo na hora. Falei, gente, melhor do que contar uma experiência e a gente demonstrar isso. Falei, Deus está trazendo no meu espírito uma impressão de que Ele está tocando o ouvido esquerdo de uma mulher agora. Você vai sentir um calor muito grande no ouvido esquerdo e logo depois de sentir esse calor, você vai constatar a sua cura. Mas eu não faço ideia do que eu estou falando. Eu sabia que era uma mulher, sabia que o ouvido era o esquerdo, não tinha dúvida disso. Mas não sei qual é o problema. Cheguei até a pensar, talvez seja um otite, uma inflamação, talvez a dor esteja muito forte, aguda. Quando eu termino de falar isso, levanta uma mulher, corre para frente gritando. Ela diz, desde os 3 anos de idade, eu tinha perfurado o tímpano esquerdo, eu nunca mais ouvi com esse ouvido. Ela disse, tão logo o Senhor deu a palavra, começou a esquentar meu ouvido, e eu voltei a ouvir, eu estou ouvindo perfeitamente. A mulher está impressionada, eu do lado de cá, irmão, tanto quanto ela. Eu por fora estou fazendo cara de paisagem, administrando aquilo, mas poder, meu Deus do céu, né? Aí ela terminou de dar o testemunho, corre para frente uma outra irmã. A outra irmã quer falar, eu digo, calma, o que está acontecendo? Ela estava agitada. Ela me disse, eu estava quase que totalmente surda dos 2 ouvidos, era 90 e tanto % a perda de audição, usar aparelho já não resolvia mais. Ela disse, quando eu vi ela testemunhando, interrompi a mulher, falei, peraí, você só é surdo, como é que ouviu ela? Ela falou, não, moça, é a leitura labial. Quando eu vi ela, eu fiquei até com vergonha depois. Quando eu vi ela testemunhando que Jesus estava aqui curando surdo, eu falei, não, então eu também creio, eu quero. Ela falou, meus 2 ouvidos abriram. Irmão, no segundo eu já não estou acreditando. Na real, eu falei, é muito surdo, curado, muito rápido. Eu parei e falei, gente, por favor, alguém conhece essa mulher para me comprovar se ela era mesmo surda? O pastor que está sentado atrás me dá um puxão na camisa e diz, é minha irmã, cara, pode deixar ela falar. Ela era surda mesmo. Eu olhei para ele e falei, é sério? Falei, rapaz, ela era surda que nem uma porta. Enquanto a mulher pega o microfone para contar a história, o menino dela está sentado, que era muita gente, no canto assim da plataforma. Ele resmungou algo que eu não ouvi, mas ela ouviu. Ele falou para o menino lá, nada, a véia é surda, está mentindo. Ela dizia, eu ouvi, vou te pegar em casa. E meu Deus, a mãe está ouvindo. Irmão, depois desses 2 testemunhos, desnecessário te dizer o que aconteceu. Choveu cura no lugar. Teve uma mulher que começou a empurrar todo mundo nas primeiras fileiras. Eu demorei para discernir o que estava acontecendo. Minha primeira reação, pensar, está endemoniada. Desci para ver o que era. Nada, irmão, a mulher estava tentando fazer festa, era muita gente, estava muito apertado. Ela empurrava os outros, que ela queria pular, dançar. Falei, que foi? O que aconteceu? Ela olhou para mim e falou, eu tinha um tumor do tamanho de um limão num dos meus seios, acabou de desaparecer. Irmão, nas próximas 2 horas, eu não orei com quase ninguém, nós só ficamos assistindo e ouvindo testemunhos. Por quê? Quando as pessoas viram aquilo que aconteceu, Deus estava demonstrando, eu estou no meio de vocês. E as pessoas começaram a reagir com fé. Se Ele está aqui, eu também creio, eu também quero. Irmão, os melhores milagres que eu vejo acontecer, não fui eu que orei. Às vezes eu fico impressionado assistindo aquilo, porque um dia eu compreendi algo. Deus quer dar testemunho de que Ele está no nosso meio. E o nosso papel, irmão, é demonstrar que Ele está, e o resto não é mais conosco. Encorajar o povo a crer, é acreditar que Deus vai se manifestar. Quem está entendendo, diga amém. Então, vou voltar naquela crise do início. Eu lembro quando começamos a igreja em Guarapuava, ela nasceu debaixo desses sinais, era toda hora gente não crente chegando, pedindo oração por cura, quando eram curados, né? Aquilo, obviamente, contribuía para a conversão deles, dos familiares. Então, a gente estava num ritmo de ganhar muita gente com aquelas intervenções.
E um dia chega uma irmã que era de outra igreja. Ela falou, pastor, eu sei que Deus tem usado vocês, orar por cura. Eu sou de outra igreja, mas eu tenho uma vizinha que está doente. Ela quer muito que se o senhor orar com ela, ela vai ser curada. Só que ela não tem como vir na igreja. Será que o senhor poderia ir até a casa dela? Ela mora do lado da minha casa, eu te guio. Eu falei, então faz o seguinte, pega o seu carro, eu vou atrás, eu oro com ela. Podemos ir hoje? Ela disse, podemos. Ela não vai a lugar nenhum. Eu só esqueci de perguntar o que a mulher tinha. Então eu falei, não, e diga para ela, liga que nós estamos indo e diga que Deus vai tocá-la. E quando nós chegamos, eu descobri por que a mulher não podia ir receber oração. A mulher não mexia, irmão, do pescoço para baixo. Ela estava na cama completamente paralisada. Quando cheguei, e a irmã começou a descrever o que era o problema dela, eu já engoli seco. Porque às vezes, irmão, nós temos uma bobagem de achar que para Deus tem coisa fácil ou difícil. Quando Jesus vai ministrar sobre aquele paralítico que desceram pelo telhado na casa dele, a pergunta que Jesus faz é, o que é mais fácil? Dizer perdoados são os teus pecados ou dizer levante antes? Se tem diferença, irmão, não é o grau de dificuldade, é o grau de facilidade. Ele perguntou o que é mais fácil. Nós precisamos deixar de ter essa ideia de que determinadas coisas é mais fácil Deus fazer e outras são mais difíceis. Porque as pessoas com essa cultura, elas limitam demais o que Deus vai fazer. Eu estava numa igreja, já volto a falar dessa mulher, estava numa igreja, comecei a orar por cura. A maior parte das curas que nós experimentamos, eu classifico de ordinárias. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, realizava milagres extraordinários. Para ter extraordinário, tem que ter o ordinário, o comum. Aí tem o fora do comum. Então, a gente estava no comum. Fulano aqui está com uma dor de cabeça, esse aqui está com um inchaço não sei onde, está com um problema nas costas, não consegue mexer, está com dor, está com isso, aquilo, e nós começamos a orar. Cada um que era curado, aquilo ia fortalecendo a fé dos irmãos. Era uma igreja, pelo menos se a igreja não era pequena, o culto era pequeno, não devia ter 100 pessoas. Eu falei, gente, quem quiser oração, ora com todo mundo. E quando terminou, tinha mais ninguém para orar, eu fiquei insistindo, tem mais ninguém precisando de oração, por cura, porque eu sentia que a unção de cura estava comigo ainda. E eu dizia, tem alguém em quem eu tenho que descarregar. E ninguém vinha à frente. Mas eu estou olhando lá no fundo. Tem um rapaz, sobrinho de uma irmã que é da nossa igreja, ainda hoje. Eu, na época, vi que ela estava falando com ele na linguagem de sinais. Eu pensei, ele é um surdo, ela está interpretando tudo que eu falo. Eu fui até lá. Falei, ele é deficiente auditivo? Falou, pastor, totalmente surdo. Eu falei, pergunta para ele se eu posso orar por ele. Ela perguntou e respondeu que sim. Eu falei, pergunta para ele se ele acompanhou os testemunhos. Ela falou sim, eu traduzi tudo para ele. Eu falei, pergunta se ele viu que Deus está aqui curando e se ele acredita que isso é a demonstração que ele precisa. Aí ele respondeu que viu que Deus estava curando, mas que o problema dele não era igual ao dos outros, que o problema dele era mais difícil. Eu falei, não, diz para ele que não tem mais fácil ou difícil, sobrenatural, sobrenatural, milagre é milagre. E ela falava, dizia, não, ele insiste que é mais difícil. De repente o Espírito Santo me incomodou. E diz, diga para ele que você vai dar um sinal do que eu posso fazer. Eu falei, fala para ele, se ele me deixa botar meus 2 dedos, um em cada ouvido dele. Porque Deus vai dar um sinal a ele agora. Enquanto meu dedo estiver dentro do ouvido dele, ele vai ouvir perfeitamente, como nunca ouviu antes na vida dele. Só que no instante que eu tirar o dedo, ele para de ouvir. Quando eu colocar o dedo, eu não estou resolvendo o problema dele, eu estou demonstrando o que Deus pode fazer. Mas ele precisa corresponder com a fé. Ele me olhou com a cara meio cética e disse, pode. Eu acho que era mais para, vamos ver se esse negócio é sério, do que acreditando no que eu estava falando. E na hora que eu botei os 2 dedos no ouvido dele, esse cara começou a gritar, ficou desesperado, levantou, e obviamente a própria reação dele levantar e sair, o meu dedo saiu. Quando saiu, ele parou de ouvir. E disse, enquanto seu dedo estava no meu ouvido, eu estava ouvindo tudo, agora voltou ao normal. Falei, esse é o sinal que eu te falei. Eu vou orar com você, e você vai que não é o meu dedo. Falei, não tem como desrosquear os dedos e dar para você levar para o ouvido e resolver o seu problema. Falei, não sou eu. Isso é um sinal que Jesus te deu, um sinal do que Ele quer fazer. Mas você precisa crer. Ele olhou para mim e começou a chorar, falou, desculpa, eu não consigo crer. Eu falei, cara, você acabou de ter o sinal, não deve ser tão difícil. Ele falou, não, eu fui ensinado contra essas coisas, não, enquanto ele estava dando não, senti aquela unção de cura ir embora. E a minha vontade era sentar e chorar, porque há pessoas, querido, que elas de fato resistem àquilo que Deus poderia fazer, por uma mentalidade errada. Então, eu chego na casa dessa mulher, e fechei esse parênteses do é fácil, difícil, e vejo a mulher na cama. Agora, eu engulo seco, pensando, essa aí é mais difícil.
Dentro de mim eu estou lutando com tudo isso. Não, para Deus sobrenatural é sobrenatural, não tem fácil, não tem difícil. Mas dentro de mim, irmão, a batalha estava sendo travada. Mas eu lembro que eu falei para a mulher, olha, eu vou orar com você, eu vou impor as mãos sobre você. E mesmo se você não sentir nada na hora, não quer dizer que não vai acontecer depois. Você precisa crer, a fé não é sentimento, tá. Preguei tudo para ela crer para a cura. Não cheguei a evangelizar ela ainda, porque eu falei, vou orar primeiro. Aí pus a mão sobre a mulher. Irmão, fiz tudo que eu sabia e podia. Fiz cara de fé. Você já vê cara de fé orando? Quando a gente fala as caretas, parece que com a careta a oração fica melhor. Fiz cara de fé, bati o pé no chão, gritei. Fiz tudo o que eu sabia e podia. Quando terminei de orar, olhei para a mulher, ela estava do mesmo jeito. Falei, só sentiu alguma coisa? Ela olhou e disse, não, senti nada. Irmão, pensa num cara que desanimou. Mas desanimei que eu me senti assim, desabando por dentro. Eu dentro de mim já estava protestando, reclamando com Deus. Mas ela olhou para mim e falou, mas como o senhor disse, não quer dizer que tem que acontecer na hora. Pode acontecer depois. Eu pensei, acho que a mulher está me vendo tão abatido, que agora é ela que está tentando me consolar. Irmão, eu fiquei tão desanimado com o fato de não ter acontecido nada, que não preguei, não falei de Jesus, não falei mais nada. Eu falei, pois é, qualquer coisa a senhora me avise. Ela disse, ela ainda falou assim, pode ser que amanhã eu acorde e perceba que estou me mexendo. E se isso acontecer, o senhor vai ser o primeiro a saber. Né? Eu pensei, ela realmente está com dó de mim. Eu saí, irmão, mas eu saí no estado daquela casa, você não tem ideia. Eu falei para Deus, Deus quer saber? Não vou mais orar com os enfermos, estou de greve. Falei, eu não sei quando é que o senhor está de bom humor, quando não está. Quando é que o senhor vai curar, quando não vai. Quando que o senhor está a fim de fazer algo, quando não. Eu que passo vergonha, fazendo um papelão, prometendo aqui que algo pode acontecer sem acontecer. Falei, é gostoso quando acontece, mas é péssimo quando não acontece. Falei, quer saber? Para não passar vergonha de quando não acontece, eu não vou mais arriscar ter alegria de quando acontece. Eu estou fora, o senhor usa outro. Parei com esse negócio de orar com os enfermos. Fui para casa, irmão, aborrecido. Pensa num cara que ficou deprimido. Dia seguinte, levantei cedinho, fui para a igreja, tinha convocado os irmãos para orar. Falei para Deus, não estou com vontade de orar. Estou indo para não dar mau testemunho. Eu que chamei a turma, tenho que estar lá. Mas, irmão, pensa num cara arrasado. Pensa numa oração sem graça, assim, só seguindo o protocolo, sem coração naquilo. Eu dizendo, Deus, eu queria te entender, eu não te entendo. Eu não sei como lidar com isso, mas não quero mais orar com os enfermos, nunca mais. Estou fora, estou insistindo naquilo. Terminamos nosso período de oração. A gente tinha um café da manhã com aquele grupo que ficava o tempo todo até o final da oração. Terminamos o café, estou indo para o meu gabinete para me preparar para atender algumas pessoas. Daqui a pouco encosta um carro, eu vejo quem desce, a irmã que me levou a orar com a vizinha. Ela desce e diz, pastor, o senhor tem um minutinho? Eu falei, claro, tenho, entra. Falei, mas tem alguém aqui que quer falar com você. Irmão, ela entra, abre a porta e atrás dela no gabinete, quem é que vem entrando? Eu achei que era a irmã gêmea da mulher que estava na cama, porque eu não acreditei que a mulher tinha sido curada. Mas era igualzinha, pensei, deve ser gêmea. Aí ela falou, pastor, eu te falei ontem, que pode ser quando eu acordasse eu estaria me mexendo. Ela começa a falar, eu estou olhando para a irmã com a cara de, é ela? A irmã que está um pouco atrás diz, é ela. Eu digo, não é ela não. E ela está ali, ela disse, eu acordei, de repente eu percebi que estava mexendo, me espreguicei, me mexi, sentei na cama, e ela disse assim, eu levei um susto. Meu Deus, a oração daquele homem de Deus funcionou mesmo. Ela diz, mas no momento que eu sentei na cama, que eu estou me mexendo, tentando entender o que aconteceu, ela disse, eu ouvi uma voz falar comigo. Ela diz, eu estou aqui por causa dessa voz que falou comigo. A voz disse assim, ontem você disse que se levantasse da cama, o primeiro para quem você iria contar seria o homem de Deus. Então levante-se e procure o homem de Deus. Diga ao homem de Deus que ele não deveria se desanimar. Diga para ele que eu dei a ele a operação do dom de maravilhas. Que ele ainda vai ver o morto ressuscitar, o cego enxergar, o paralítico andar, o surdo ouvir. Irmão, a mulher que eu nem evangelizei está ali na minha frente, dando um recado da parte de Deus, que eu surtei foi de fé. E algo que eu aprendi naquele dia, querido, eu e você não podemos dar nada por encerrado antes da história de fato ter terminado. Nós precisamos acreditar, querido, que Deus quer operar o sobrenatural. Pastor, todo mundo o senhor ora que é curado? Não, irmão, mais gente que eu oro não é curado do que o que é. Mas eu não tenho nem a responsabilidade de resolver o problema de todo mundo. Eu entendi que o meu papel, quando Deus me usa para mover nos dons, é inspirar a fé deles, é demonstrar que Deus está no ambiente.
E a responsabilidade dos demais, a partir disso, é escolher se crer ou não naquilo que Deus está oferecendo. Mas é entender, querido, que ainda que não seja o tempo todo, toda hora com todo mundo, eu e você podemos esperar resultados sobrenaturais na nossa vida, no nosso ministério. Por favor, diga amém. Vira para o irmão ao seu lado e fala assim: não tem noção do quanto Deus ainda vai te usar. Irmãos, nós precisamos jogar fora todo o engano do inimigo. Outro dia alguém falou: não, pastor, eu sou um mero mortal, um comedor de arroz e feijão. Eu falei: você acha que eu sou o quê? Nenhum de nós, querido, vai ser usado porque é especial. A Bíblia diz que Deus decidiu colocar um tesouro onde? Dentro de vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Não tem a ver comigo e contigo. Eu vou te dar alguns testemunhos de momentos, querido, que eu estava, como já citei antes, irritado. Já tive situações de ver o poder de Deus se manifestar, e eu vou te dizer, querido, não tinha nada a ver com a minha espiritualidade. Eu lembro de um irmão por quem eu orei várias vezes. Eu estive pregando na igreja um amigo meu, ele estava começando um trabalho, era um médico, ganhando as pessoas para Jesus no seu próprio consultório. Então eu cheguei lá, a reunião, eu não sei se tinha 50 pessoas, se tivesse não era muito mais do que isso. A maioria novos na fé. Aí ministrei e falei: olha, se algum de vocês ainda não teve a experiência de ser batizado no Espírito Santo, eu quero orar com vocês. Vieram 6 à frente. Mas a hora que eu fui orando, irmão, cada um dos 6 foi batizado no Espírito Santo. Então na minha cabeça era meia dúzia, na cabeça do pastor não, 100% de resultado, ele pensou. Tipo, em quem esse cara botar a mão é batizado do Espírito Santo. E a coisa não era bem assim. Aí logo que eu terminei, ele me procura, falou: olha, tem um irmão da minha igreja aí, que eu queria muito que você orasse com ele para ele ser batizado do Espírito Santo. Falei: traz ele amanhã. Não, ele está aí hoje. Falei: mas está aí hoje, por que ele não veio na frente? O pastor já me olhou com a cara assim de: pois é. Falou: na verdade, ele é um buscador crônico do batismo no Espírito Santo. Eu falei: todo mundo ora com esse cara, e porque nunca aconteceu, ele desanimou, ele não quer mais oração não. Mas só está lá no fundo, assim, fala que você sentiu. Eu falei: irmão, não vou falar que eu senti de orar, porque eu não senti nada. Vou falar que você entregou ele. Ah, tá bom, pode falar que eu entreguei. Aí saí, já mirei nele, fui até lá, quando estava chegando, ele já estava rindo, balançando a cabeça. Falei: você já sentiu que seu pastor estava te entregando ali? Ele falou: desconfiei. Mas o senhor vindo na minha direção, imaginei. Falei: cara, posso orar com você? Ele falou: claro que pode. Eu falei: claro que pode. Pensei: nossa, foi fácil essa. Aí, a hora que eu fui orar, ele falou: só queria te dizer uma coisa. Ele me falou. Falei: o quê? Ele falou: antes do senhor orar, só quero que o senhor saiba que os melhores já oraram e não aconteceu nada. É bem animador, irmão. Eu ainda com orgulho, meio ofendido, falei para ele: quem são os melhores? Tipo, quem você pensa que eu sou, rapaz? Quando eu perguntei quem são os melhores, ele começou a falar: irmão, não é que eram os melhores mesmo, do circuito nacional e internacional. Eu falei: tudo esses homens, mulher de Deus, já botaram a mão na sua cabeça? Ele falou: sim, meu pastor é uma pessoa muito bem relacionada. Ele disse: e não aconteceu nada. Então, se o senhor acha que vai ser com você, vai em frente. Mas se vai em frente, tipo, ora aí e desiste. Irmão, botei a mão na cabeça dele, fiquei cara de fé, bati o pé no chão, gritei, tudo que eu sabia. Obviamente não aconteceu nada. Mas, irmão, uma coisa que eu tenho é que eu sou teimoso. Quer dizer, minha mulher diz que eu sou teimoso, eu acho que eu sou persistente. São perspectivas diferentes. E eu falei: cara, toda vez que eu vier na sua igreja, eu voltava a cada 2 meses, eu vou orar com você. Eu não largo do seu pé até o dia que eu tiver batizado do Espírito Santo. Então, toda vez que eu orava, lá vinha ele dizer: você de novo. Eu falei: eu vou orar de novo. E toda vez eu orava. Mas teve uma reunião que eu não tinha nem visto ele, eu não estava pensando nele, eu apelidei ele do irmão Cabo de Vassoura. Porque, irmão, orar com ele, um cabo de vassoura, era a mesma coisa. Nenhum dos dois era batizado do Espírito Santo, e os dois ficavam ali, retinho, durinho, do mesmo jeito. Aí um dia eu estou ministrando, comecei a falar de manifestações da unção. Falei: irmãos, nós precisamos entender algumas manifestações. Porque algumas pessoas caem debaixo do poder de Deus, porque isso, porque aquilo. Comecei a falar de coisas na Bíblia, quando a unção se manifesta de forma tangível, palpável. Porque Elias correu debaixo do poder da unção. Eu não sei por que até hoje eu entrei naquilo. Talvez fosse tentar trazer uma explicação de manifestações que estava tendo no nosso meio. Mas enquanto eu estou falando dessas coisas, irmão, eu vejo pela porta da igreja entrando uma névoa, uma neblina. Eu pensei: que estranho, eu já tinha visto isso naquela cidade, não é toda cidade que tem, né, o nevoeiro, a neblina. Eu falei: está entrando dentro da igreja. Aí eu parei e falei com um, falei: você está vendo a neblina entrando na igreja? Ele falou: que neblina, pastor? Eu falei: não, a névoa está vindo pela porta, está espalhando na igreja toda. O cara falou: pastor, o senhor está bem? Eu falei: não, deixa. Larguei um, estou olhando aquilo, cheguei no outro, falei: você está vendo alguma coisa diferente? Ele falou: o quê, por exemplo? Eu falei: uma neblina entrando pela porta.
Ô pastor, tem neblina nenhuma ali não. Eu falei, tem sim. Quem não está vendo é você. Eu comecei a entender, falei, Deus vai fazer algo diferente aqui. Eu sabia no meu espírito. Eu falei, irmãos, eu não vou continuar a ministrar, nós vamos orar. Eu sinto que a glória de Deus está tomando esse ambiente, algo especial vai acontecer. Só que eu estava usando um sapato pela primeira vez, que eu comprei numa promoção relâmpago de uma loja de departamento. Aquela você está dentro, anuncia no alto-falante. Promoção do setor de calçados. Aí eu corri, vi pelo menos tinha o meu número lá, um negócio, um sapato muito barato. Falei, isso aqui é meu. Estou falando de 20 e tantos anos atrás. Era a época do tom sobre tom. Que a gente... Então eu estava com a calça de linho vinho e o sapato também era vinho. A meia era salmão. Se alguém falar rosa, eu nego até a morte. A gente já foi bem mais colorido dentro da igreja. Você lembra dessa época? Para não ficar só eu? Ok. Só que, irmão, eu comprei o sapato, levei, não experimentei, porque pelo preço valia até dar para alguém. Estou usando, um mês depois que eu comprei, estou estreando ele a primeira vez. Pensa no negócio, está amassando os dedos do meu pé, apertado, né, que eu não sabia que ia me incomodar tanto. Então, depois de 1 hora no louvor, adoração em pé, 1 hora de pregação, eu não estou aguentando mais. E eu pensei, eu vou orar, esse negócio vai longe. Falei, olha, as irmãs quiserem tirar o salto, ficar à vontade, eu vou tirar o meu sapato. Eu não estava aguentando. Eu lembro até hoje, está na minha memória, aquela meia salmão. Só que a plataforma que eu estou usando, ela tem o carpete. Aqui fala carpete ou carpê? Como que é? Carpê. Eu estou na plataforma e tem o carpê. Em volta, a área onde o pessoal vinha para receber oração também tinha, mas o resto do salão não. Era um barracão que eles tinham alugado e o resto era cimento. Por que eu estou dizendo isso, irmão? O povo começou a chegar, eu estendia a mão para orar com um, caía 10, 15, 20, debaixo do poder de Deus. Era tanta gente no chão que parecia uma guerra, né? Copos para todo lado. Chegou uma hora, eu não conseguia mais chegar onde o povo estava e eles não conseguiam chegar onde eu estava. Então, na época a gente não tinha esses microfones sem fio. Eu falei, preciso de um microfone com fio maior. Aquele fio é grande. Troquei o microfone. Eu só lembro de eu puxando fio o tempo todo para eu ir passando por cima do povo. E deixo eu, vou passando entre um, entre outro, para conseguir chegar onde o povo está e não dava mais. Irmão, quem que está me esperando na minha frente que eu vou impor a mão? O irmão Cabo de Vassoura. Para poupar o nome e a identidade dele, eu prefiro chamar assim. Só que acontece, irmão, eu estou de meia, eu estou no carpê, e o que eu não sei é que o microfone do fio grande está sem fio terra. O que eu não sei é que esse negócio dá choque de verdade. Porque o choquinho que eu senti às vezes é porque a gente está sempre isolado, com o sapato então era pequeno. Mas nesse dia, a hora que eu tirei o sapato, eu perdi o isolamento, mas ainda estou no carpê. Então não estou sentindo. Só que a hora que eu vou orar com o irmão Cabo de Vassoura, é bem a hora que terminou o carpete. E Deus é minha testemunha do que aconteceu. A hora que eu vou tocar nele, irmão, que eu vou com a mão, eu piso com a meia no cimento. A hora que eu piso, mas aquilo deu-lhe um tranco no meu braço, que você não faz ideia. Só que eu já estava indo com a mão. Então o tranco foi num braço e a outra eu toquei. Quando eu toquei na testa dele, fechou nele o curto. Não, na real, a hora que eu toquei na testa dele, fez assim, tchá, deu um estalo. Ele deu um pulo para trás, regalou, desandou, destampou falar em línguas. Eu fiquei olhando aquilo. Final do culto, eu não sei se vocês lembram dessa época, teve uma época que quando alguém era revelado, recebia a profecia, a gente ia dar os parabéns depois, lembra? A gente fazia fila, parabéns, Deus falou com você, parabéns. Eu nunca entendi os parabéns, mas a gente dava os parabéns para quem era revelado. Irmão, terminou o culto, uma fila de irmãos, dando parabéns para ele. Graças a Deus, você recebeu o batismo do Espírito Santo, alguns até que enfim. E eu entrei na fila para dar os parabéns, só que tem uns 2, 3 na minha frente, só que está chegando minha vez. Eu vi ele falando para um, rapaz, eu fui um dos poucos que não caiu. Só que antes de eu ministrar, eu falei, olha, alguns de vocês vão sentir o poder de Deus, alguns vão sentir como eletricidade. Ele falou, eu fui um dos poucos que não caiu, mas eu senti a tal de eletricidade. Ok, ele falou isso, eu não aguentei mais ficar na fila, eu destampei a rir, eu saí para o canto, mas eu ria de doer a barriga. Eu chamei o pastor, falei, velho, me ajuda aqui. Ele falou, você viu o testemunho do fulano? Vi, glória a Deus, tá? Ele está falando que ele sentiu um choque. Falei, aham. O senhor me olhou, o que foi? Eu falei, exatamente isso, foi um choque. Eu falei, você está querendo dizer que não aconteceu nada? Eu falei, irmão, não vou dizer que não aconteceu nada. O cara falou em línguas. Mas que aquilo não foi de Deus, irmão, não foi. Eu falei, eu tirei meu sapato. Quando eu falei, tirei o sapato, ele falou, o microfone do fio grande, porque ele sabia do problema. Eu falei, aham.
E nenhum de vocês me falou isso. E a hora que eu pisei naquele cimento, me deu um choque. Só quando eu toquei na testa dele, fechou na dele. Eu falei, ele deve estar achando que fui Deus. Aí o pastor dele olhou para mim e disse, vai dizer que não foi. Eu falei, irmão, o choque foi bem humano, foi bem natural, não tem nada a ver com unção. O pastor dele olhou para mim e falou, Luciano, qual a probabilidade, estatisticamente falando, de você comprar um sapato e resolver estreá-lo um mês depois na minha igreja, descobrir que ele está apertado, não aguentar ficar com ele no fim da ministração, na hora de orar com os outros, pegar o microfone do Fio Grande, que eu não deixo nenhum pregador pegar e alguém te entregou sem te avisar, e ainda assim terminar o carpê e ser justamente esse cara na sua frente. Ele falou, para mim, Deus armou para ele. Falou, pode até ter sido um choque natural. Ele ainda olhou para mim e falou assim, quando o motor não pega no arranque, a gente dá o tranco. Eu acho que Deus deu o tranco. Eu comecei a rir. Eu falei, irmão, se Deus pode usar uma coisa como essa, e eu vou te dizer que ele foi cheio, ele foi, irmão. Mas talvez aquilo mexeu foi com a incredulidade, com a resistência. Quando talvez alguma coisa aconteceu, acho que ele pensou, Deus ainda está importando comigo, algo vai acontecer. No momento que ele deu a bobeira, Deus de fato o encheu. Mas sabe, querido, eu tenho entendido, não requer de mim e de você habilidades profundas. Se Deus pode usar um choque, se Deus pode usar, às vezes, uma atitude errada, minha e sua, irritada, meio carnal. Irmão, há um tesouro dentro do vaso de barro. E a gente precisa entender que o que Deus quer promover não é o vaso de barro, é o tesouro que Ele colocou dentro de nós. Você tem mais a oferecer às pessoas do que você normalmente enxerga que tem. Nós precisamos entender que nós somos canais de Deus para as pessoas nessa terra. Você pode dizer amém? Então, eu quero voltar aqui na operação de milagres, irmão, provocando a sua fé para esperar que Deus faça coisas tremendas. Sua operação no Velho Testamento. Nós estamos aí 2 exemplos que dispensam comentários. Moisés abrindo o Mar Vermelho, em Êxodo 14, de 16 a 30, e Josué parando sol e lua. Eu, particularmente, irmão, não creio que essa era a fé de Josué para todo dia, foi um momento. Eu não consigo imaginar no verão os filhos de Josué dizer, pai, segura o sol mais 2 horas para anoitecer, para não nadar um pouco mais no Rio Jordão. Não era o tipo de coisa que ele fazia, que ele ficava brincando com isso. Mas debaixo de um momento específico, uma inspiração específica para produzir a manifestação de um sinal. Quem está entendendo, diga amém. Agora, no Novo Testamento, nós podemos destacar aqui, exemplos que eu já dei antes. Jesus transformando água em vinho, multiplicando pães e peixes. Colocamos o texto aí de Pedro ressuscitando Dorcas. Eu particularmente acredito que ressurreição, irmão, não está no departamento do dom de cura, mas da operação de milagres. As 2 primeiras experiências que eu tive com a operação de milagres foram 2 coisas inusitadas que eu não esperava. Uma delas, pastor Nilton, eu vi uma mulher emagrecer de 10 a 15 quilos assim, ó, no estalar de dedos. Nem venha me pedir oração depois. Se fosse fácil assim, eu dormia com a mão amarrada na minha cabeça para resolver primeiro o meu problema. Mas eu estava ministrando a palavra numa cidade do Vale do Paraíba, em São Paulo, e de repente eu parei e falei, olha, tem uma irmã, você está no fundo, do lado direito, você acabou de fazer uma oração, irmão, é como se eu ouvisse a oração dela no meu espírito. Você acabou de fazer uma oração, falando a Deus a respeito de um problema hormonal, você está fazendo um tratamento médico, você está orando aí dizendo, Deus, eu não queria tratar desse problema com os médicos, eu queria uma intervenção sua. Eu falei, olha, não tem nada de errado com você exercer a sua fé, mas você precisa entender que também usar a medicina e os recursos que Deus deu também não é pecado. Você não tem que imaginar que isso é falta de fé. São ferramentas que você pode usar. Da mesma forma que você entra no carro e usa o meio de transporte, você pode usar outros benefícios da tecnologia. Só que eu estou lá para pregar fé e cura. Nem eu entendi o que é essa palavra profética que eu estou dando. Falei, mas eu quero tirar o peso do seu coração. E voltei a pregar. Só que eu estou pregando e de repente eu ouço aquela mulher de novo. Mas Deus, ainda que eu possa usar o tratamento médico e isso não tenha nenhum problema, não seja errado, eu prefiro ver o Senhor sendo glorificado por meio de uma intervenção direta. Eu lembro que eu parei de novo, falei, irmã, eu não sei porquê, mas você não me deixa pregar. Você está retrucando de novo no seu coração isso. Se eu estou falando exatamente as coisas como são, eu quero que você confirme, porque eu creio que eu estou falando com você. Descrevi a roupa, a pessoa. A mulher começa a chorar e diz, pastor, é exatamente desse jeito. Era o que eu estava pensando antes, o Senhor acalmou meu coração, mas eu retruquei isso depois. O meu problema é esse, é tudo desse jeito.
Eu na hora falei, sai do seu lugar, vem cá, eu quero orar por você. Então ela levantou e saiu. O corredor era muito parecido com esse, só que em vez de 3, tinham 2 corredores, em vez de ter um central, eram 2 laterais, e o auditório era bem mais inclinado do que esse. Então, ela sai pelo corredor e vem descendo. No que ela vem descendo, eu senti um ímpeto de que eu não podia esperar, eu tenho que orar com ela antes. Era um senso de urgência, não consigo te explicar. Então, eu literalmente pulei da plataforma, saí correndo e entrei no começo do corredor, por onde ela vinha descendo. Mas quando eu entro no corredor, o senso de urgência é tão grande, que nem com ela descendo, eu tendo corrido até ali, parece que eu podia esperar a gente encontrar. Então, a hora que eu entro no corredor, estendi a mão para ela, falei, em nome de Jesus, receba o toque do poder de Deus. Uma hora que eu falei isso, eu levei um susto, acho que todo mundo, porque parece que essa mulher levou um coice de um cavalo. Ela foi jogada uns 2, 3 metros para trás. Eu brinco que se fosse hoje, teria olhado para a mão e teria dito, uau! Porque aquilo foi um negócio impressionante. Eu fiquei, o que aconteceu aqui? Né? Só que do jeito que a mulher foi arremessada e caiu, toda torta, virada, eu gostei dessa risada, eu queria saber quem foi, mas não vamos expor. Aí, do jeito que ela caiu, arremessada, toda torta, virada, ficou no chão. E eu estou ali olhando, eu brinco que tem hora que o pregador está administrando a cena. Aleluia, dentro de mim, Senhor, a mulher não se mexe. Glória a Deus, o Senhor está aqui. Deus, a mulher não levanta. Aleluia, é a hora que o diabo fala na sua cabeça, morreu. E eu estou ali, eu não sei o que fazer, porque do jeito que a mulher foi arremessada, ela está ali no chão. E eu, por falta de saber o que fazer, já que ela não se mexe, voltei a pregar. Vamos continuar aqui, irmão. Nem lembrava direito onde eu estava, o que eu estava falando, mas eu precisava ganhar tempo. E eu voltei a pregar. No que eu estou pregando, daqui a pouco, graças a Deus, a mulher deu sinal de vida. Ela começa a rir, mas destampou a rir, irmão. Ela ria assim, desenfreadamente. Ela estava debaixo de uma visitação de Deus, do Espírito Santo. Mas cada vez que ela ria, o resto da igreja ria dela. Ela podia estar rindo no espírito, mas o resto de nós ria na carne, o que era engraçado, irmão. Ela ainda tinha um sotaque nordestino, assim, bem acentuado. Eu nunca tinha visto ninguém rir com sotaque. E ela ria, e quando ela ria de um lado, a gente ria do outro. E começou a ficar frequente. Ela ria mais, a gente mais, cada vez, o período cada vez menor, ela rindo cada vez mais. Aquele negócio foi contagiando todo mundo. Mas chegou uma hora que estragou foi tudo, porque ela gritou uma lá. Pastor, eu estou murchando feito um pneu furado. Irmão, ninguém entendeu que era o pneu furado, mas eu ria de me faltar ar. Eu tive a sensação assim, vou desmaiar, vou cair. De me segurar no púlpito, todo mundo está rindo. E essa mulher levanta do chão. Mas quando ela levanta, ela parecia uma bêbada, parecia que estava embriagado, que ela mal conseguia ficar em pé. Mas ela com as mãos está segurando o vestido, ela juntou tudo, e ela tinha que ficar segurando, ela disse, se soltava, passar vergonha. A mulher enxugou de 10 a 15 quilos assim, irmão. Essa é uma das histórias que minha filha mais me gosta de ouvir contar. Alguns anos atrás, fui ministrar numa outra cidade do interior de São Paulo, eu estava contando esse episódio, levantou um irmão, eu falei, pastor, hoje eu sou pastor nessa cidade, mas eu estava naquele culto, aconteceu na cidade tal, na igreja tal, né? Ele falou, eu reconheci ele algumas vezes tinha me recebido quando ia pregar naquela igreja, na casa dele para almoçar, e ele falou, eu sou testemunho ocular. Eu falei, rapaz, tem uma testemunha ocular aqui, é ótimo, porque quando eu conto, tem uns irmãos que ficam me olhando com a cara de incredulidade, né? Mas o dia seguinte, irmão, desnecessário dizer que estava assim de gordo na igreja. Espalhou a notícia, tem um pastor que ora, as pessoas emagrecem, né? Como se aquilo fosse um dom. Não, pastor, o senhor tem o dom. Eu falei, gente, tem o dom nada, eu nunca vi isso acontecer. Já ouvi falar que em alguns lugares esses sinais aconteceram, mas nunca tinha visto. E de fato, querido, aquilo foi um sinal, mas o tanto de cura e milagre que nós tivemos, por causa do sinal que as pessoas viram, foi algo poderoso. Muitas vezes a Bíblia se refere aos milagres de Jesus, chamando eles de sinais. Por que sinais? É uma sinalização, é uma mensagem de Deus. Deus está falando, declarando algo através daquele milagre que Ele está operando. Quem está entendendo, diga amém. Agora, a segunda vez que eu vi a operação de milagres, eu estava em Foz do Iguaçu, no Paraná, foi em 93, se não me engano, acho que isso foi em abril de 93. E depois de 3 noites orando com os enfermos, a gente tendo só curas, milagres ordinários. Na última noite eu terminei de pregar, falei, gente, eu sinto de orar com todas as irmãs que têm algum problema no útero.
Falei, todas as irmãs, se tiver qualquer tipo de problema relacionado ao útero, eu sinto orar com vocês. Então, quem tiver um problema no útero, corre para cá. Eu falei, só as irmãs, pelo amor de Deus, não me vem um irmão aqui na frente, ou não vem alguém com outro problema que não seja o útero. O comando é claro. Mas quando eu comecei o apelo, as irmãs têm um problema no útero, teve uma que saiu correndo do fundo, foi das primeiras que chegou. Só quando eu estou lá falando, olha, só problema no útero, não me venha por outro motivo. Essa irmã que chegou primeiro, ela começa a me chamar, pastor, olhei. Ela falou, quero falar com você. Eu falei, mas só um pouquinho, eu tenho que orar aqui, a gente já fala. Não, mas é urgente. Eu falei, o meu também, eu tenho que resolver bem já, segura aí. Não, pastor, é muito importante. Eu falei, irmão, o meu também é importante, espera aí. Não posso esperar. Eu dizia, eu não posso parar agora. Mas ela não me largava. E aquela irritação que eu falei antes, ela começou a tomar conta de mim. Irmão, teve uma hora que minha vontade era pegar a mulher pelo pescoço e dizer, por que você não espera? Né? Mas não podia, eu sou pastor, todo mundo está olhando, mas aquele negócio foi me deixando indignado. Eu disse, irmã, segura. Ela disse, pastor, por favor, é muito importante. Irmão, não aguentei. Para não estourar, peguei e fui até onde ela estava, botei a mão na cabeça dela e falei, em nome de Jesus, receba o seu milagre. Ela caiu debaixo do poder de Deus. Pof. Pensei, não me incomoda mais, aleluia. Só que a hora que eu volto aqui, irmão, quem disse que eu sei onde é que está o Espírito Santo, a unção? Eu tinha ficado tão irritado, tão na carne, que eu me perdi completamente com aquilo tudo. Falei, Deus, foi mal, mas o Senhor viu que ela também provocou. Espírito Santo, volta, cadê você? Volta, não me deixa aqui não. Mas a mulher está lá no chão. Irmão, até meu coração acalmar, eu entender o que Deus quer ministrar, ainda levei tempo, né? Botei todo mundo para orar, para adorar a Deus, para recompor, e de repente comecei a ministrar o pessoal. Depois que eu orei com toda aquela turma, chamei outros problemas, quando não tinha mal o que chamar, né? Eu quis chamar por palavra de conhecimento, falei, quem tiver qualquer outro problema, quiser oração, venha, né? Eu lembro que ainda brinquei, falei, não, vamos orar por Joanete, verruga, o que tiver, né, te incomodando, e orando, quando não tinha mais ninguém para orar por nada, eu terminei a reunião. E esse tempo todo a irmã está lá no chão. Quando terminei a reunião, alguns vieram só para conversar, testemunhar, né? O povo foi dispersando e a irmã no chão. Chegou a hora de ir embora. Então ficou eu, o pastor que estava me esperando, o zelador da igreja, né, esperando para fechar o prédio, e a irmã no chão. Então eu fui embora, não soube o que aconteceu. Eu creio que uns 2 meses depois recebo uma carta. Na época não tinha e-mail. Aliás, um dia desse, meus 2 filhos conversando na minha frente, me zoando, né? Porque, aqui fala zoar, mangar, fazendo bullying, como diz a nova geração, né? Porque eu estava falando para eles que eu falei, olha, eu e mamãe, a gente namorava por carta, não tinha essa tecnologia toda aí que vocês têm à disposição hoje, não. Falei, quando eu telefonava para sua mãe, era depois da meia-noite, que interurbano era mais barato, porque senão não conseguia pagar e não era sempre. Né? Então a gente estava falando, aí minha filha, ela tem 15 anos, ela se fazendo desentendida, diz, carta? O que é carta? Né? Como quem diz, não sei o que é isso. Aí meu filho, para continuar a brincadeira, diz, Lícia, é como se alguém escrevesse um e-mail, só que em vez de mandar, ele imprime, pega em mãos, leva lá para outra pessoa, ele só me zoando. Eu falei, vai, continua que vai chegar a vez de vocês. Né? Porque meu pai, quando dizia, irmão, que apareceu a televisão, isso era novidade, a gente ria dele. Quando falava da época que tinha televisão só branca e preta, a gente ria dele, né? Mas hoje, quando eu conto qual era o tamanho do disquete que a gente usava no computador, vocês lembram disso? Né? É a vez dos nossos filhos rirem. Agora o LP está voltando, o vinil. Mas um tempo atrás eu vi meu filho falando para minha filha, o CD que eles ouviam era desse tamanho. Bom, eu recebi a carta, naquela época era só carta, não tinha e-mail, vamos voltar logo no testemunho. E a irmã contava a história dela, dizia, pastor, o sonho da minha vida era ser mãe. Mas eu fui submetido a uma cirurgia e houve uma imperícia médica. Ao final da cirurgia, me fecharam e esqueceram uma tesoura dentro de mim. Ela diz, quando descobriram o que aconteceu, aquilo já havia me afetado profundamente, meu útero foi comprometido e eu fiz a cirurgia para tirar a tesoura e tive que remover o útero. Ela diz, eu era recém-casada, ainda não tinha filhos, e junto com a cirurgia foi-se o sonho da minha vida de ser mãe. Me aconselharam processar médico, hospital, estado. Ela falou, eu optei pelo perdão como cristã. Ninguém faz uma coisa dessa de propósito, de malvadeza. Entendi que foi um acidente, mas nunca deixei de crer. Dizer, Deus, o Senhor pode mudar e reverter esse quadro. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Se o Senhor quiser, o Senhor me dá um útero novo. E ela está lá contando a história. Ela disse, quando o Senhor estava ministrando aqueles dias em Foz, e a gente começou a ver cura todo dia, minha fé foi ascendendo. Ela disse, cheguei a jejuar no último dia, para que Deus... né, me revelar, se você puder chamar meu problema. Foi quando o Senhor chamou,
as mulheres com problema de útero. Ela falou, eu corri, fui a primeira a chegar. Então, nessa altura, eu já sei quem está falando. Né? Porque ela disse assim, não, eu creio, hoje é o dia do meu milagre. Ela disse, mas logo depois que eu cheguei, o senhor falou, só problema no útero. Quem não for, não fique aqui na frente. Aí ela disse que pensou assim, bom, meu problema tem a ver com o útero, mas não é bem o útero, porque eu nem tenho ele. É porque eu quero um de volta. Então ela falou, eu não quero ficar sem a permissão do pastor, mas não quero jogar fora a oportunidade do meu milagre. Então ela disse, comecei a te chamar. Mas o senhor não queria me ouvir, o senhor queria ministrar, mas eu não podia ficar na ministração sem sua autorização. Então eu comecei a insistir. Aí disse, de repente o senhor veio. Nem quis me ouvir, foi logo ministrando para esse pobrezinho. Se ela soubesse o que estava dentro de mim. Ela disse, quando o senhor impôs as mãos, ela falou, eu apaguei, não vi mais nada. Ela disse, quando acordei, ela disse, levantei do chão, era entre 2, 3 da manhã. Ela disse, tinha mais ninguém na igreja, só o velhinho lá, o zelador, dormindo no banco da igreja. Provavelmente tinha ficado me esperando. Ela disse, eu levantei do chão. Ela falou, pastor, quando eu levantei, a sensação era de um pós-operatório. Ela disse, já tinha passado por 2 cirurgias, eu sabia o que era aquela sensação do pós-operatório. Quando eu levantei, ela diz, eu sabia que alguém havia mexido no meu corpo, eu sabia que era Deus, os anjos de Deus. Ela falou, pastor, eu fui para casa, eu só esperei as evidências se manifestarem no meu corpo. Ela diz, então eu voltei para o hospital fazer os exames, e ela diz, estou escrevendo para lhe testemunhar que Deus me deu um útero novinho em folha. Eu fico feliz quando você dá glória a Deus, porque minha primeira reação, irmão, eu li e falei, não sei não, está muito espetacular essa história. Eu, quando era adolescente, quando eu ia para a escola num ônibus fretado, que a gente pagava, porque a escola era muito distante, era uma escola técnica boa e barata, mas o acesso era terrível. Então, o pessoal do bairro se uniu para ter aquela condução. O motorista não era crente, ele sempre gostava de deixar numa rádio, e no horário que a gente ia, no horário que a gente voltava, tinha um programa, não me lembro exatamente o nome, isso era lá em Campinas, onde eles ficavam fazendo chacota com os pregadores do rádio e da televisão. Então, os próprios caras do programa ligavam no programa de rádio do outro, inventava testemunho, aí os caras do outro lado dando glória a Deus, eles do lado de carrinho, dizendo, esses caras acreditam em qualquer coisa, nem checa, pode até ser que ele não é um charlatão inventando, mas acredita em qualquer um que fala qualquer... Por causa de ter ouvido aquelas coisas, irmão, eu sempre ficava reticente, vamos checar esse testemunho. Então, a hora que ela descreveu aquilo, eu peguei, passei a mão no telefone, liguei para o pastor da igreja dela. Falei, amigo, Luciano Subirá ligando. Ô, pastor, que benção, por que o senhor está ligando? Falei, recebi uma carta. Quando falei, recebi uma carta, ele falou, de fulana? Olhei o remetente, falei, é. Ele do outro lado da linha falou para mim, é verdade. Meus filhos conheceram ele no ano passado, porque depois disso foi para os Estados Unidos, eles nunca tinham... Eu falei, ó, esse aqui é um dos poucos das histórias que vocês ouvem que vocês não conheciam. Ele é o pastor daquela mulher tal. Aí ele falou, a carta de fulano? Eu falei, sim. Ele, é verdade. Eu falei, não é que eu estou duvidando. Ele falou, você está duvidando, foi por isso que você me ligou. Eu falei, então tá, estou duvidando um pouco. Ele falou, eu também estava, por isso que eu estou te falando assim. Ele falou, Luciano, eu falei, cara, o que estão falando? Eu nunca vi um milagre criativo desse. Ele falou, nem eu. É a primeira vez que eu tomo conhecimento de um milagre criativo, de alguém que não tem útero e Deus recriar. Eu falei, cara, o que é que estão falando no hospital? Ele falou, velho, a cidade está em polvorosa. Tem um médico que fez alarde para a cidade toda, é milagre. Tem outro que diz que não, que ela não é ela, ou que é erro de prontuário. Ele falou, Luciano, todo mundo conhece a história dela lá dentro. O medo que ele estava de um processo, todo mundo sabe quem é ela. E essa mulher agora me aparece com um útero novo. Irmão, eu guardava aquela carta no meio da minha Bíblia. Perdi isso naquele acidente de carro que eu contei de manhã que eu tive. A Bíblia estava no painel do carro, foi a primeira coisa que eu perdi. Mas eu andava com aquilo como um troféu, para me lembrar do que Deus pode fazer. Agora, irmão, na real, se essa mulher me chama, pastor, eu quero falar com você. E eu, pois não, querido, o que é? E ela me conta a história, talvez teria dito, irmã, procura um psicólogo, adote uma criança, resolva o seu problema de outra forma. Eu não sei se é dizer, vamos crer para um milagre criativo. Agora, justamente o fato de eu não ter ouvido o que era, na raiva que ela me deixou, eu querendo resolver logo, eu dou uma palavra de fé, irmão, achando na minha cabeça que a coisa é bem mais fácil, entre aspas. Agora, eu acredito, irmão, que até se eu não tivesse agido daquela forma, eu não sei se eu tinha ajudado essa mulher a receber o que ela estava buscando. Eu sei que quem ativou a operação de milagre na minha vida foi a fé dela, eu não tive nada a ver com isso, não era a minha fé. Mas algo que eu comecei a entender, querido, mesmo nas minhas e suas limitações,
nós podemos ver Deus nos usar de uma forma especial. Vira para o irmão ao seu lado, fala de novo. Você vai convencer ele ainda disso. Fala, você não tem ideia do quanto Deus ainda vai usar você. Agora me ouça, eu creio que o que eu vou falar agora para alguns de vocês é pelo Espírito Santo. Alguns já tiveram anos atrás, talvez no início do seu ministério, manifestações mais fortes do Espírito, e de alguma forma, em algum momento, você se acomodou ou se conformou de não estar vendo tanta coisa a mais, como quem diz no coração, não, eu acho que o mover de Deus agora é outro. E ouça, queridos, estão vindo dias onde o Espírito Santo vai reativar na igreja manifestações de poder sem precedentes. E eu creio que Deus está procurando uma resposta de fé nos nossos corações, de que nós seremos canais. Outro dia alguém falou, pastor, Deus disse que ia me usar nesse dom e eu ainda não vi acontecer. Falei, irmão, quando Deus fala algo, Ele está tentando nos preparar. Paulo escreve a Timóteo e diz, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate o bom combate. O que ele está dizendo? Deus falou, mas tem a sua parte. Quando Deus fala, Ele sinaliza o que quer fazer, querido, para que a gente se prepare. Qual é a nossa parte? Além de se preparar, gerar isso em oração, correr atrás. Irmão, quando eu conto uma história como essa, da mulher que me disse lá, eu dei a ele o dom de maravilhas, ele vai ver muito mais, isso me turbina até hoje. Eu estou falando de algo que aconteceu há 20 e tantos anos atrás. Mas eu creio que Deus tem muito mais para fazer através de mim do que aquilo que eu já vi até agora. Então isso me motiva, eu fico olhando e dizendo, eu vou entrar em algo mais profundo, eu vou experimentar manifestações maiores e cada um de nós tem que fazer a sua parte. Irmão, eu vivo me oferecendo para orar com os enfermos, mesmo quando o cara não pede. Outro dia alguém falou, pastor, por que o senhor... Eu falei, irmão, primeiro não vai fazer mal nenhum para ele a oração. Segundo, não quer dizer que a cura só vai acontecer quando eu tenho a direção de Deus. Quando eu tenho, eu sei que vai. Mas quando eu não tenho, muitas vezes também vejo acontecer. Irmão, já enfiei o dedo num monte de ouvido de gente surda. Nem todo mundo ouviu. Às vezes só tirei um pouco de cera. Mas acredite, eu estou sempre tentando. Né? Já tirei muito paralítico da cadeira de rodas só para dar uma voltinha. Diz, ó, se não for curado, pelo menos você arrasta comigo, ou deixa eu te arrastar, só para você dar um rolê, no mínimo, eu quero mexer com a sua fé. Outro dia um amigo meu, que Deus usa muito ele nessa área de sinais, ele falou, cara, meu pastor me ligou esses dias, falou, cara, eu precisava de você aqui no culto domingo. E chegou uma pessoa que não podia andar, e nós, empolgados de ver o que Deus faz no seu ministério, nós decidimos, vamos orar com ele. Falei, irmão, nós tentamos de tudo, mas ele caiu, não andou não. Então, quando a gente viu que o negócio não ia funcionar, botamos ele de volta na cadeira, dissemos, abafa o caso, deixa quieto, não foi dessa vez. Aí esse pastor falando para a ovelha dele, que é esse meu amigo, um ministro de curas e milagres, falou, eu precisava de você aqui. Ele falou no telefone para o pastor dele, falou, sabe qual é a diferença entre eu e você? É que você desanimou no primeiro que caiu. E foi, eu derrubei uns 300 antes deles começar a andar. Mas dentro de mim eu estava decidido a experimentar o que Deus ia fazer. Irmão, não estou dizendo para você ficar brincando com os outros. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Mas nós precisamos ter aqui dentro uma fé persistente. Se Deus falou, eu vou entrar nisso. Eu vou crescer, eu vou entender como funciona, eu vou gerar isso em oração, eu vou aproveitar as oportunidades. Você tem que fazer a sua parte. Amém? E, para fechar aqui com os dons de cura, é uma cura sobrenatural de doenças. Nós colocamos aí, não é cura pela fé, porque isso qualquer um pode receber, orar com os outros. É o único dos 9 dons no Espírito que aparece no plural, dons de cura, ou dons de curar. As pessoas tentam entender por que esse é o único dom que aparece no plural. Minha teoria, que não é só minha, estou pegando emprestado de muitos dos ministros que se movem em cura, é que quando o assunto é o dom de cura, Deus não tem um dom só. É como se houvesse uma diversidade de dons diferentes nessa área. Por exemplo, uma área que eu vejo muito resultado é quando eu oro por problemas ortopédicos, vamos dizer assim, especial coluna. Quando eu oro, por exemplo, por pessoas com problema nos rins, é uma alta incidência de cura. Quando a gente ora pelos órgãos internos das irmãs, útero, ovário, bexiga, eu vejo muito mais cura. Tem áreas que eu não vejo tanta cura. Por exemplo, o único cego que eu vi ser curado até hoje no meu ministério foi um só. Ele era cego de um olho só, e eu estava orando pelo outro olho. Eu tenho até vergonha de dar o testemunho. Então, esse camarada veio, várias pessoas tinham sido curadas de problemas na vista, nos olhos.
Chegou, não, alguém disse que tem unção para curar o olho aí, quero que o senhor ore comigo. Falei, qual é o seu problema? Ele falou, olha, eu perdi completamente a visão de um olho e já perdi metade da outra. Seguiu o exemplo de Jesus, perguntei para ele, o que queres que eu te faça? Falei, vamos ver onde está a fé desse cara. Ele falou, não, quero que o senhor ore pelo olho mais ou menos. Falei, para que você quer que eu ore? Ele falou, para eu parar de perder. Então, na cabeça dele, assim, não era nem para ser curado, era só parar de perder a visão. Eu pensei, rapaz, esse cara não está crendo nem que Deus vai devolver a minha visão, o que dizer o outro olho. Então, pensei, não vou nem mexer com o olho cego. Botei a mão só no mais ou menos. Eu brinco, Jesus deve ter olhado lá de cima e ter balançado a cabeça. Deve ter pensado ou resmungado consigo, assim, dizendo, esses dois incrédulos não vão deixar eu pegar esse olho mais ou menos. Eles vão me atrapalhar. Vou pegar o olho cego, que ninguém está me atrapalhando. Na hora que eu terminei de orar pelo olho mais ou menos, o olho cego abriu. E o curioso é que o mais ou menos continuava mais ou menos. A cura aconteceu só no outro, inteiro, e nada, pelo menos não enquanto eu estava na frente, na hora que eu mexi com ele. Então, o único cego que eu vi ser curado no meu ministério foi esse. E eu tenho vergonha de dar o testemunho. Agora, eu tenho amigos que têm muito mais resultado nessa área do que eu. Eu tenho outros que oram, as pessoas vomitam, botam tumor para fora, né? Tem outros que têm uma incidência maior de cura, por exemplo, de surdez. Eu acredito, querido, que é como se Deus não tivesse um clínico geral. Eu e você podemos ter resultado em todas as áreas. Irmão, já vi gente ser curada de quase tudo, quanto é coisa. Não quer dizer que a gente não possa ter resultados. Mas me parece que é como, minha opinião, se Deus distribuísse dons específicos dentro do fluido de cura, onde a gente passa a ter resultados muito maiores. Essa é a única explicação plausível, aceitável que eu ouvi até hoje. E pode ser que seja isso, pode ser que não. Outro dia alguém me falou, mas pastor, e se em vez de você ter um dom específico, será que a sua fé não ficou específica para aquilo? Por ver cada vez mais resultados, você acredita nisso e talvez não no outro? Eu falei, essa vai ser minha segunda teoria, mas não a primeira, né? Porque a naturalidade com que isso flui em algumas áreas, para mim, na prática, me parece ser diferente. Falando dos dons de cura, eu falei antes, todos os 3 dons de poder, eles se manifestam numa inspiração momentânea, eles não são planejados, não tem um momento onde você liga e desliga. Nós colocamos aí exemplos de cura do Velho e do Novo Testamento. No Velho tem 2 exemplos de Eliseu, né? Você não tem tantos milagres de cura no Velho como tem no Novo Testamento. Eliseu e a sunamita, que não podia ter filhos, Eliseu e Naamã, o leproso, né? Mas no Novo Testamento nós colocamos aí o ministério de Jesus, na vida da igreja, né? Pedro, Filipe, Paulo, e nós temos vários exemplos. Eu queria que você ficasse em pé um pouquinho só. Nós vamos dar um intervalozinho de uns 10, 15 minutos, assim, para você esticar a perna, ir no banheiro, comprar uns livros. Devia ter começado pelos livros, né? Mas eu pediria, querido, que você não demorasse, né? Porque eu creio que nós vamos ter algo muito especial nesse desfecho. Mas antes de sairmos, eu sinto que a gente deve orar. Eu gostaria que você começasse a levantar sua voz a Deus. Eu realmente sinto que o Espírito Santo planejou essa tarde, não só como um momento para a gente ter instrução sobre esses dons de poder, mas eu sinto que Deus está querendo provocar a minha e a sua fé. Eu sinto que Deus quer encontrar em mim e você uma resposta. Irmão, nós precisamos desejar os dons. E nessa área dos dons de poder, nós precisamos desejar os dons também. Há um desespero dentro de mim, querido, por ver o sobrenatural de Deus restituído na igreja. Há um grito dentro da minha alma que encontra eco naquela frase de Gideão, que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. Quando o anjo do Senhor aparece para Gideão e diz, o Senhor é contigo, homem valente. Ele disse, o Senhor é conosco. O que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? Ele está dizendo, se o Senhor é conosco, cadê a unção de milagres da geração de Moisés? Se o Senhor é conosco, cadê a unção de conquista da geração de Josué? Sabe o que ele está dizendo? Eu quero ver essas manifestações de volta. Eu quero que você levante pelo menos uma das suas mãos e comece a dizer, Senhor, traz as manifestações de poder do Teu Espírito Santo na igreja, traz na minha vida. Eu quero que você ore. Os apóstolos oravam por isso.
Em Atos 4 nós lemos eles dizendo: Senhor, dá que anunciemos com toda intrepidez a tua palavra, enquanto o Senhor estende a mão para operar curas, sinais, milagres e prodígios, pelo nome do teu santo servo Jesus. Deus, nós oramos da mesma forma nessa hora. Nós clamamos pela manifestação do teu poder. Espírito Santo, nós oramos que os dons sejam ativados, nós oramos que os dons sejam despertados, nós oramos que a fé, a capacidade de crer e cooperar contigo para o sobrenatural seja restituída nas nossas vidas, na tua igreja, em nome de Jesus. Que venham dias de manifestações maiores, que venham dias de uma glória maior, porque, ó Deus, o Senhor mesmo tem declarado: a glória da última casa será maior do que a primeira. Nós não vamos viver apenas de forma saudosa, falando do que foi a igreja do livro de Atos. Deus, nós queremos as manifestações maiores, e nós clamamos por isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Spanderi kalia saraza kala materia. Tela kia kala mama si cheia de cama. Opa karidi liwana, oscolina la patatana levaia. Ficou oma ali de busana levaia para vem sobre nós, Espírito Santo. Desperta-nos, Espírito Santo. Levanta a sua voz, irmão. Levanta a sua voz e clama. Não se acanhe. Clame pelo poder de Deus na sua vida. Sopra sobre a nossa nação, Espírito Santo. Sopra sobre a nossa nação. Nós clamamos por um mover, ó Deus, de manifestações, de milagres, sinais e prodígios, numa escala e proporção maior do que aquilo que já experimentamos. Nós oramos por dias de visitação do Senhor e do teu poder. Nós oramos por rompimento nessa área. Nós oramos por uma glória maior, em nome de Jesus. Ó Deus, na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar hoje, tudo aquilo que o inimigo lançou ao longo do tempo para trazer desânimo, abatimento, incredulidade, que isso caia por terra em nome de Jesus. Que hoje, de forma sobrenatural, pelo poder do teu Espírito Santo, a fé seja vivificada. Que o Senhor consiga, ó Deus, encontrar em nós resposta. Nós clamamos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém.